Toda vez que a gente fala de cidades e a gente fala de resolutividade em saúde, a gente tem a arrecadação do dinheiro da população, que são os tributos, impostos, taxas, etc. E muitos deles vão para algumas pastas, né? Como educação, segurança. Só que a saúde ainda é a mais complexa, que tem também bastante dinheiro. Adriano, do ponto de vista de orçamento, o que tu acha do uso do dinheiro, não somente de exemplos Santa Catarina, mas de repente de outros estados? Me diz aí o que tu acha de aplicação, né, desses recursos. Ok, é muito interessante. Eu fiz várias anotações para discorrer sobre esse tema. Cada esse assunto daria um podcast. Mas eu vou começar lá pela Ah, cidade. vocês já me deram várias ideias aqui, É, com certeza. e aí tô até, como diz o Mané, agoniado para poder responder algumas coisas aqui. Vou tentar resumir aqui. Primeiro é a questão das cidades e vereadores. Os vereadores constroem as peças orçamentárias sem entenderem o que estão descrevendo nas rubricas de saúde. Ponto. Eles não sabem o que é farmácia, vigilância sanitária, atendimento primário, como que faz essa composição de recursos federais, estaduais, municipais. Nós precisamos que nossos vereadores tenham discernimento das peças orçamentárias e façam o controle do Poder Executivo, que é a sua essência. Aí o primeiro gancho, o TFD, transferência fora do domicílio. Essa questão da ambulância é o típico que eu costumo ter uma frase que o pessoal se irrita, que é a cabeça de servidor público. Nós temos que desmistificar isso, gente. Não é admissível Santa Catarina hoje, ter o nosso estado e os demais também, não ter referências. E aqui vou um exemplo meu do dia a dia. Eu fui doar sangue. Eu já dou sangue há mais de 25 anos, não vou nem dizer a parte exata, que era desde os 18. Talvez eu fui doar sangue recentemente, passando pelo Celso Ramos, vi uma senhora de um carro chamado de Cunhataí, um dos menores municípios do estado. Chegando lá, perguntei, senhora, o que a senhora veio fazer aqui? Vim secar as varizes. Olha só. CVPE. Aí eu comentei, o administrador do hospital lá sabe secar varizes, não precisa nem ser um médico. E a mulher, coitada, mais de 70 anos, podia dar uma trombose. Por causa do deslocamento. Isso é uma coisa insana, porque o dinheiro tem que ter resolutividade. Se tem aquela demanda, joga o dinheiro para a cidade e a cidade resolve. Hoje a forma de distribuição de recursos é muito cruel. Cruel quando a gente fala da questão da pandemia. E na pandemia, é uma frase que eu estou usando muito, nós construímos um pandemônio da burocracia. Nós não conseguimos aprovar novos equipamentos, novos procedimentos nesse período, porque as amarras burocráticas são imensas. Vai cair um equipamento no Conitec, por exemplo, até comentei outro dia com o Emerson sobre a questão do tomógrafo portátil, que tem instalações, faz casa-mata, e é muito demorado. E nisso tudo, quando a gente fala na questão das especialidades, o Covid, conforme já estudos americanos, é uma doença vascular. Isso já vinha sendo defendido pelo professor Cameron, um grupo de estudos que eu participo, ele é médico do Hospital de Emergência de Nova York, e ele veio falando sobre a questão vascular, dos procedimentos e do pós-Covid, porque a gente vai precisar do atendimento pós-Covid também nas cidades. Não só da questão da fisioterapia, mas também do estudo dos genomas e as outras situações. Nós precisamos de rastrear esses doentes para saber como que um pega e o outro não. Por exemplo, eu não peguei convivendo diretamente nessa linha de frente. Agora, respondendo a questão dos orçamentos. Vejamos, por causa da pandemia, não é governo A ou governo B, nós tivemos um rombo da dívida fiscal no Brasil. Como que é isso que é para a população entender? O Brasil, nós brasileiros, nós não temos um cofrinho como nós temos em casa, a gente vai comprar pão, quebra o cofrinho e não faz dívida. O governo foi obrigado a fazer um grande rombo fiscal para poder atender toda a pandemia. Os estados, por sua vez, foram suspensos dívidas de pagamentos com o Tesouro. A gente fez um grande faz de conta. O Brasil tem um rombo fiscal de mais de 1 tri. Isso vai refletir até 2030 nos melhores cenários que já fazem os consultores do Senado apontando isso. Independente do governo, foi a situação que a gente se encontra. Nós não tínhamos reservas para ter. Isso vai refletir o quê? Menos recursos. E esse é o momento de discutir nas cidades, e aí vem quanto que cada parcela está contribuindo para o município. Florianópolis, vou dar o exemplo, falou do hospital público. Florianópolis tem uma despesa de média e alta complexidade baixa, porque não tem hospital gerenciado pelo município. Ao contrário de Joinville. As parcelas, tu diz, são as parcelas recebidas pelas cidades
dos governos de estado e também especialmente da União, por causa do SUS. Florianópolis, o município de Florianópolis não tem hospital. Então, ele não tem. Municipalizado, né? Próprio. Não tem, ele não tem hospital. Então, quem paga o serviço é o Estado de Santa Catarina para a população de Florianópolis. É um plus que Florianópolis tem. Perfeito. Ao contrário de Joinville, que tem um hospital municipal que arrebenta o município de Joinville, todo o planejamento da cidade. É outro exemplo, Campos Novos. Banca sozinho o hospital, né, com uma proporção pequena do Estado e da União, mas é totalmente disparado. Então, essa questão orçamentária que se coloca para as cidades é fundamental que tenha o quê? Um plano efetivo de resultados e não ficar nessa distribuição pequena na variável. Dá o bolo e o cara gere na cidade. Hoje não, quer fazer um tratamento de ferida, tirar olho de peixe, não sei o quê, tem que estar contadinho ali.